as pessoas têm dificuldade de titular a matéria, dar título à notícia em si. A melhor forma de escrever o título é a partir do lead. Extraia sempre, não é uma camisa de força, não é uma regra rígida, é uma metodologia, uma das formas de escrever facilmente o título. Extraia sempre o título do lead, porque o lead é o parágrafo que sintetiza, ou seja, que resume em si o essencial da notícia toda. Então é a partir do lead que idealmente se pode extrair o título da notícia. E lembrar que o título deve estar sempre no tempo presente, ok? O título deve estar sempre no tempo presente e modo indicativo. Imagina, vamos lá dar um outro exemplo. Eu vou partilhar de novo a minha tela. Vamos dar um exemplo de um título. O título do acidente de ontem. Acidente, qual era mesmo o título? Provoca 2 vítimas mortais na via expressa. Vamos lá, por exemplo, né? Imaginem que o acidente ocorreu ontem. Eu não posso escrever, poder até posso, mas não é aconselhável colocar o título no passado, como por exemplo, acidente provocou. Seria correto assim, né? Porque o acidente aconteceu ontem, né? Seria natural assim. Acidente provocou 2 vítimas mortais. Mas o que eu estou a dizer é, o título deve estar sempre no tempo presente. Logo, eu vou mudar aqui para provoca. Como se tivesse acontecido agora, ou como se tivesse acontecido hoje. Por que se faz isso? Isso é para não envelhecer a notícia. O nosso cérebro, o nosso subconsciente, funciona muito a uma velocidade tremenda. Quando a forma verbal está no pretérito, está no passado, ela automaticamente vai interpretar como uma notícia velha. Logo, o leitor tendencialmente vai continuar a prestar atenção para outras notícias. Então, por isso é que, para não envelhecer a notícia, colocamos sempre a forma verbal no presente. E o modo tem que estar sempre no indicativo, que é para exprimir uma ação, algo que está a ocorrer, dar aquela ideia de atualidade, de facto novo, algo que está a acontecer. Bem, esse é o segundo aspecto que eu queria mencionar em relação aos erros mais comuns. O terceiro erro mais comum que eu notei nos textos são os parágrafos longos. As pessoas têm tendências que, no momento em que escrevem, fazerem parágrafos muito longos, orações muito longas, usar muito conjunções, evitem. Qual é o segredo de você escrever? O segredo é o seguinte, você tem que usar, primeiro, o discurso tem que estar na ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. E sempre que a ideia da frase ou do período já está expressa, coloca um ponto. O dado que ficou por se inserir, coloca na frase a seguir. Está vendo? Então, tem que fazer sempre os parágrafos com frases curtas, simples, linguagem clara, que é para facilitar a apreensão da informação pelo leitor. E não criar frases muito longas. É muito mais difícil memorizar os dados de uma frase longa ou de um período, de um parágrafo longo, do que de um curto, não é? Então é preciso terem atenção a esse aspecto. O quarto aspecto, o quarto erro comum que eu notei tem a ver com concordâncias verbais. Isso já é basicamente gramatical, né? Concordância verbal, ou seja, você começa a frase com sujeito no plural ou no singular e terminas no plural, ou começas no plural e terminas no singular. São pequenos detalhes, mas que chamam a atenção. Por quê? Se você escreve mal, o problema é que nós, os jornalistas, a imprensa de uma maneira geral, tem uma grande credibilidade junto do público. Supõe-se ou presume-se que o que sai no jornal é a linguagem certa,
o que está escrito no jornal é o que está correto. Se você cometer um erro, vai acabar por induzir centenas, se não mesmo milhares de pessoas ao erro. Então, o cuidado gramatical aqui se requer com muita atenção. Obrigado. Meu filho trouxe-me água, pá. Isso é bom. Boa! Cuidando do papá. Yeah, então, é mais ou menos por aí. A outra questão, o quinto erro que eu notei tem a ver Estava a ver que a locução do papá já ia longa também. Bem, dizem que os caçulas têm essa atenção, né? Mas, enfim, estava a dizer, o quinto ponto, o quinto aspecto tem a ver com o ordenamento das ideias. Olha, isso é muito importante, ordenamento das ideias. O que é preciso reter aqui é o seguinte, cada parágrafo, não é? Um parágrafo deve ser sequência lógica da ideia expressa no parágrafo anterior. Eu não posso ter um texto com os parágrafos completamente desconectados, né? Não alinhados. Os parágrafos têm que estar alinhados. Um parágrafo é sequência lógica do parágrafo anterior e assim sucessivamente. E não ter as ideias dispersas em blocos de parágrafos que não têm um nexo. Então são esses os cinco erros mais comuns que eu notei na correção dos textos e que eu gostava, e ainda bem que estou a gravar, que eu gostava que pudessem melhorar nesses aspectos. Há alguma dúvida? Sim, professor. Eu tenho uma dúvida, professor. Sim, pode expor. Eu há dias, só não me lembro qual é o título, mas no Jornal da Angola li um título que estava para o futuro. Okay. E eu fiquei assim... Como é que era o título? Fiquei assim com a... Estou aqui a puxar. Ligue só a sua câmera, Jamba. Ligue só a sua câmera, por favor. Tá bem, vou aqui. Se não estiver a conseguir, deixa estar. Não. Já tá. Ok. Yeah. É rápido. Como é que era o título? Yeah. Como é que era o título? Estou aqui a puxar. Acho que aquilo a Angola receberá X milhões não sei o que de vacinas. Ok. Yeah. A dúvida então, qual é? Fiquei... mas então o futuro... não seria... Angola vai receber... que ficaria mais coisa. Agora, Angola receberá, fica muito um pouco distante, não? Bem, na verdade é o seguinte, usar títulos, usar o futuro no título não é errado como tal, né? Não é errado como tal. O que acontece é o seguinte, se a situação justifica, se o facto estiver no futuro, não tens como fugir a isso, né? Não é errado que o título esteja no futuro, desde que o facto realmente esteja no futuro. Agora, se há formas de se fazer um arranjo verbal, talvez haja, mas não vejo qualquer erro em dizer que Angola vai receber ou receberá vacinas no próximo ano, porque mesmo no próximo ano, e o próximo ano é futuro, não é presente. Aqui não se aplica aquela... Não, até não puseram um ano. Não puseram um ano. Se puseram, Angola receberá 16 ou 15 milhões de vacinas. Pronto. Sim, de qualquer forma é uma ação que está no futuro. Vai receber, pode-se dizer, vai receber então, ou receberá. Agora, há um detalhe, para mim, acho que vai receber seria melhor, talvez. Sim, vai o mais receber comum. Seria... É a expressão mais comum, vai receber. Né? Nós usamos sempre verbos auxiliares, né? Vai receber. Vou ir. Nós angolanos temos essa, né? Vou ir. Se você disser... Não, essa vou ir é um erro crasso. Se você disser em Portugal... Vou ir, mata, chefe. Vou ir, não se diz. Pessoal, se você disser em Portugal, em plena Lisboa, vou ir, vai ficar complicado, né? Não, mesmo aqui em Angola, vou ir, não mas é muito comum. Não se pode dizer. Está errado, vou ir é redundante, né?
Está errado. Erradíssimo. Até não é redundância, não disse nada. Vai Mas fazer estava a dizer... a mesma coisa não sei Tugas quantas também vezes, dizem né? tantas Exatamente. asneiras que eu já não confio tanto. Como? Os tugas Adalberto. também agora dizem tantas asneiras. Pois. Não, mas a questão é, Jamba, era preferível dizer vai receber, sim. Só que qual é o Para detalhe mim, aqui? seria melhor assim. Porque Sim. é mais próximo. Quer dizer, É mais seria próximo ao nosso E linguajar. receberá. Sim, deixa ver se percebi. É mais próximo ao nosso linguajar, a forma como falamos no dia a dia. Mas tem um detalhe: as notícias nos jornais têm um espaço preconcebido na página. Se você tem um título que está reservado para 10 caracteres e escreveres vai receber, pode ser que vai ter uma palavra a mais. Então você tem que substituir uma palavra. Ok. Entre usar duas palavras para significar a mesma coisa, você procura um sinônimo com uma só palavra. No caso seria receberá. Ok. É uma questão de espaço. Pode ser, presumo, não sei se foi este o caso, né? Mas ele tem um Ou espaço... então prever receber. Não, o problema não estás a perceber, Mas Jamba. Não o estás a prever perceber. receber É problema de espaço. parece mais certo. Não, eu vou escrever para me explicar melhor. Vamos lá. Angola receberá 100 milhões de vacinas. Ok, vamos contar, né? Imagina que eu tenho um espaço, o espaço para a minha notícia no jornal deve ter um título de, vamos lá, 100 caracteres. 100 caracteres, cada espaço, cada letra é um caractere, né? Eu vou contar quantos caracteres tem esse título. Vamos lá, layout, referências, contar a palavra, onde é que é? Revisão. Aí por baixo vem já tá logo aqui, pronto, tá o aqui. número de palavras que tem. Não, é caracteres mesmo, cada letra. Isso tem, com espaço, tem 37 caracteres. Está aqui, 37 caracteres. Imagine que o meu título, ou vamos contar as palavras, pontos. Vamos contar as palavras. Onde é que eu fui? Inserir, ver, revisão. Vamos contar as palavras. São 29, não? Palavras são 6. Pronto. 29. Não, 6. Tem 6 palavras aqui. 29 tem 6 palavras. Angola receberá. Tem 6 palavras. E o meu título, o paginador, o técnico informático, está a dizer que só pode ter 5 palavras. Então, pronto, aqui vamos supor que em vez de receber, vai ficar vai receber. É assim que ficaria melhor, né? Só que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. E o paginador está-me a dizer, Jamba, que o meu título tem que ter 6 palavras. Significa dizer que eu tenho que eliminar uma palavra. O que é que eu faço? Em vez de vai receber, para eu eliminar uma palavra, eu escrevo receberá. Às vezes é uma questão de espaço. Está claro. Está vendo? Na Tá paginação, claro. na hora de paginar a notícia, na hora de inserir a notícia, o texto na página, então tu tens estes detalhes técnicos. E às vezes, para obedecer o espaço, você tem um título ruim, um título que não seria, se calhar, o ideal. Isso acontece. Bem, pessoal, mais alguma dúvida? A colega deve estar a dormir. A Elsa? Hoje é a Elsa que está a dormir. Você ontem dormiu? Não estou a dormir. A Elsa nunca dorme. O único que dorme é você, ô Jamba. Então... O único que dorme é você. Não deixa de dizer. Estou atenta. Ô Jocelyn, já viu o Jamba? Olha, Elsa, acho que a câmara colou. Enquanto estávamos em plena aula, o Jamba estava numa alta soneca. Não ressonou, pois não. Felizmente não. Mas o microfone estava desligado. Aquilo seria uma orquestra sinfônica, assim, ao vivo. Nossa, É canseira. Eu estava com o Adalberto. Foi uma canseira tremenda. Eu não sei se o Adalberto tinha dado conta. Não, eu que avisei o Adalberto, mas é que o homem
Está a gravar. Está a gravar. Não, não gravamos, felizmente não gravamos. Não diga mais isso, prof. Oh, Jamba. Mas o homem estava num sono terrível, Jamba não terrível. É que ele ia mesmo de lado. Bem, Eu acho que pessoal, eu acho que as questões que o doutor colocou que anotou como eu posso dizer, como falhas, eu penso que são de facto vão de encontro com aquilo que tem sido as minhas maiores preocupações. Por um lado, a capacidade de sintetizar o que se quer dizer em poucas palavras, exato. que valorizar de facto, e quando se tem muita coisa, às vezes há essa dispersar. O indivíduo não sabe, no âmbito da seleção, o que é que de facto deve ser valorizado. E a ideia é continuar a escrever de forma contínua, quando podia, e se calhar essa é uma outra filosofia, outra técnica que é, como já encontrou aquela da redação, vai ter que encontrar como redigir artigos Ok. curtos, de forma sintética, não é? Como nos ensinou, por exemplo, como determinar os elementos do lead e depois fazer um questionário, depois, que a ideia, às vezes, o indivíduo quer começar a construir as frases de acordo com os elementos que tem, e esquece, de facto, tem que importar o discurso e que tem que ter capacidade de síntese. E outra coisa, aí eu às vezes sinto também cometo isso. O indivíduo escreve, mas depois só dá conta, epá, aqui não devia ter posto vírgula, enfim. Isso acontece, não, é muito comum, mas isso, à medida que o indivíduo vai se adestrando com a escrita, né, vamos eliminar. Aliás, até pessoas que estão há 30 anos escrevendo também cometem erros, e é muito normal, só que, pronto, até certa medida, né? Nós temos que ter sempre em consideração que a notícia, dizia o jornalista brasileiro, como é que chama aquele jornalista brasileiro, Jamba? O que tenho citado sempre, autor do livro A Arte de Fazer um Jornal Diário. Esqueço-me do nome, infelizmente, devo sacrificar o computador. Ricardo Noblat. Ricardo Noblat. Noblat. Ele, infelizmente, já faleceu, mas ele escreveu um livro intitulado, depois veja aí, Adalberto, A Arte de Fazer um Jornal Diário. Ricardo Noblat. Diário. Um jornal diário. Nesse livro, A Arte de Fazer um Jornal Diário, Ricardo Noblat. Com T, sem E, sem I, sem E, só T. Pronto, ele dá uma definição muito boa de notícia e muito objetiva, muito simples. Ele diz que notícia é o relato mais curto e objetivo de um acontecimento. Notícia é o relato mais curto e objetivo de um acontecimento. Então, você não consegue ser curto e objetivo, Adalberto. Não consegue ser curto e objetivo sendo prolixo ou usando da prolixidade. Ou seja, falar 10 palavras, aquilo que podias falar em 5 palavras. Dar voltas, como se fosse um discurso filosófico, um exercício de retórica. Não. A notícia dispensa a retórica, dispensa aquela eloquência de outros discursos, né? O discurso jornalístico é objetivo, é curto, é simples e é claro, sem dar muitas voltas. Temos que ter essa capacidade, como disseste bem, Adalberto, de síntese. Okay? Na notícia mesmo para sintetizar e dar o mais importante. Agora, há outros gêneros para exercitar, para falar um pouco mais, como reportagem, artigo de opinião. Aí você sim pode recorrer à eloquência, às figuras de estilo, pode recorrer a outros recursos verbais ou literários para enriquecer o teu texto. Mas na notícia não tem nada disso. A notícia é: houve acidente, é dizer, houve acidente na via expressa, morreram 2 pessoas no dia X, a X hora. Então, somente isso. Agora, na reportagem, você pode ir mais a fundo,
podes falar até da temperatura, de como é que estava o momento, se estava a chover, se fazia muito sol, podes descrever o ambiente antes do acidente ou depois, quer dizer, aí é diferente, mas a notícia você tem que ser curto e objetivo, ok? É mais ou menos por aí. Obrigado. Elsa, Sim, ainda não disseste Sim, professor. nada. Olha, Sim, eu gostaria- a Elsa é autora do artigo sobre a jornalista Ana Cristina. É Ana Cristina, né? Ana Sim, Ana Cristina Cristina. Jeremias. Ana Cristina, pois. A Elsa teve a iniciativa de entrevistar a Ana. A Elsa tem o sonho de ser uma jornalista desportiva e ela está no bom Ok. caminho. Não são muitas as mulheres que querem saber de desporto, não é, verdade. Jocelyn? Não, eu não. Minha praia é outra. Mas olha, tem um detalhe. Você pode não gostar Não, mas de olha, desporto, parabéns. mas o jornalista, Parabéns. Adalberto, o jornalista tem Sim. que ter capacidade de cobrir qualquer assunto, porque a técnica de escrita é a mesma. Você não precisa gostar de desporto, mas se for escalada para cobrir uma partida de futebol, para escrever uma notícia sobre uma partida de futebol, a técnica é a mesma. Não muda. Ok. Agora, é claro que quem tem afinidades por desportos consegue ter um trabalho melhor, né? Exato. Mais interessante. Então, a É, Elsa ter eu acho que no desporto, coisa que mais emocionante é mesmo um relato, escrever um relato. Bom, é uma capacidade muito, muito tremenda. Sim, aí é um outro Gosto de gênero. ler relatos. O relato é um Sim. outro gênero, é um gênero radiofônico, né, que tem as suas especificidades. Mas no caso da notícia, é dizer, aconteceu o jogo X, no dia X, o fulano ganhou ao clube Y, e a partir o essencial é esse, da notícia. Agora, relato é um outro gênero. O que eu estou mesmo a me referir é notícia. A pessoa, independentemente de ter ou não afinidades Notícia, com ok. desporto, deve ter capacidade de escrever uma notícia, certo? Sim, sim. Elsa, o que é que tem a dizer da tua experiência com a jornalista Ana Cristina, que é uma das mais conhecidas na Rádio 5? Como é que foi a tua experiência com ela? Foi uma grande. Sim, foi uma grande experiência, até porque eu já falo com ela desde 2018 e entrevistar ela, foi um grande privilégio. Ok. Mandei a mensagem, ela respondeu e cedeu logo a Agora vais ter a entrevista. missão de entrevistar Foi todas muito as bom. mulheres jornalistas desportivas desse país. Ok? Sim, tenho contato de 5. 5. Então vais Delas falar com têm as a 5 Zola. e depois vai Sim, fazer uma reportagem única sobre as 5, uma reportagem perfil. Bem, pessoal, sim. estamos com mais ou menos 30 segundos para terminar a sessão. Essencialmente foi para elucidar sobre esses 5 pontos, ou seja, sobre os 5 erros mais comuns. E amanhã, na aula presencial, nós vamos falar